Olá, o vídeo de hoje é uma resenha do livro Lucília de José de Alencar. Um pouco sobre o autor. José Martiniano de Alencar nasceu no Ceará em 1829. Aos 25 anos, ele estreou como escritor no Rio de Janeiro, no Correio Mercantil. A sua primeira obra foi publicada em 1856, que se chamava 5 Minutos. E em 1857 ele publicou o primeiro livro dele que fez sucesso, que era o Guarani. Ele foi publicado em resposta a um poema de Gonçalves de Magalhães que se chamava Confederação dos Tamoios. Por causa da fama de o Guarani, ele passou a se dedicar mais à literatura e também à sua vida política. Ele se formou também em São Paulo, na Faculdade de Direito. Então, ele se elegeu deputado pelo Ceará, mas ele se afastou dessa vida pública, política, quando Dom Pedro II rejeitou ele a uma indicação do Senado. Agora sobre o nosso livro, Lucília. Ele foi publicado em 1862, que era no romantismo, mas nem por ser do romantismo esse livro necessariamente fala de amor. Até porque em todas as escolas fala de amor, não só no romantismo, mas eu acho que a principal palavra, assim, a principal temática do romantismo é a idealização, porque tudo que a gente ama, a gente idealiza. Bom, o livro ele conta a história de Lúcia, que é uma cortesã de luxo do Rio de Janeiro, que se apaixona por Paulo, que é o narrador da história. Paulo, ele veio de Pernambuco morar no Rio de Janeiro e conheceu Lúcia. No início, a relação deles, Paulo sentia o desejo por Lúcia, o desejo sexual por Lúcia, mas algo segurava ele, impedia ele de avançar esse sentimento. Então ele percebeu que era, que Lúcia também sentia isso por ele, que ela tratava ele com diferença, porque como ela era cortesã, ela não aceitava ficar com um homem por muito tempo. E então ela viu que, tava apaixonada por Paulo e começou a tratar ele com diferença. Então, eles começaram a ter um relacionamento mesmo, começaram a sair juntos, ela parou de se prostituir. Bom, depois disso, a Lúcia ela fica doente. Então, ela começa a cada vez mais rejeitar Paulo, não da forma sentimental, mas sim ela não queria ter relações sexuais com Paulo, então ela começa a rejeitar ele. Até no livro cita que ela aumentou a doença dela para evitar esse contato com Paulo. E acho que nesse momento o livro passa a verdadeira mensagem do amor dos dois, que era um amor sublime, que ia além do corpo, que não precisava do corpo, somente do sentimento para existir. Então a gente percebe que a Lúcia, ela quer que o Paulo ame ela, não da forma carnal, mas sim da forma sentimental. Então há, digamos, uma luta entre o sentimento e o amor carnal, que seria o sexo. Bom, agora um pouco sobre a história assim, de Lúcia, de como que ela se tornou cortesã, né? Acho que as pessoas daquela época, a sociedade falava, ai, nossa, ela é prostituta, sabe? Tinha essa rejeição, esse padrão, assim, e esse rótulo. Mas eu acho que, a maioria das pessoas, até quando leem o livro no início, não entendem o porquê que a Lúcia se tornou assim.
E eu acho que sempre tem um motivo por trás. Ninguém é assim, tipo, por querer. As pessoas não veem, a sociedade não vê o motivo da pessoa ter se tornado assim. Então, a Lúcia, quando ela tinha de 12 a 13 anos de idade, a família inteira dela ficou doente. Eles estavam todos com febre amarela. E ela foi a única que não ficou doente. Então, ela teria que sustentar eles de alguma forma. Ela não sabia mais o que fazer. E então, tipo, contou a um vizinho, que era o Couto, a situação. Pediu ajuda. E então ele se insinuou sexualmente para Lúcia. De primeira ela rejeitou, né, aquilo, mas depois ela viu que aquilo seria a alternativa que ela teria para salvar a família dela, então ela aceitou. Ele ofereceu dinheiro para ela em troca. Foi aí que ela conseguiu comprar os remédios para a família dela. O pai, quando soube, expulsou ela de casa, pensou que ela tinha feito aquilo, tipo, digamos, por fazer, não pelo um real motivo que ela fez. E expulsou ela de casa. Então, uma senhora, digamos que adotou ela, abrigou ela. E aí que ela começou a se prostituir mesmo de verdade. Bom, de início, o nome dela verdadeiro é Maria da Glória. E quando ela foi morar com essa senhora que se chamava Jesuína, quando ela foi expulsa pelo pai dela, foi morar lá também uma outra menina muito que tinha uma história muito semelhante com a dela, então por isso elas se tornaram muito amigas. E o nome dessa menina era Lúcia. Então a Lúcia morreu. E para ver como o coração de Maria da Glória era bom realmente, quando a amiga dela morreu, ela foi lá e trocou os documentos dela com os da amiga dela, para a família dela, pro pai e pra irmã dela pensarem que quem tinha morrido era ela, para tipo evitar a vergonha da família dela. Então, a partir daí, ela passou a se chamar Lúcia e todos ficaram sabendo que Maria da Glória havia morrido. Bom, mas pro desenrolar, digamos, da história, a Lúcia tinha uma irmã, que era a Ana, que foi morar com ela e com o Paulo. Então a Lúcia descobriu que ela estava grávida. Ela sofreu um aborto e ficou muito doente. E então ela ficou de cama e momentos antes dela morrer, ela pediu para Paulo se casar com a Ana, que era a irmã dela, tipo, pra proteger a irmã, pra deixar a irmã, tipo, bem, digamos. Ela pediu isso para Paulo, mas claro que Paulo não aceitou, né? Mas então, para dar um conforto, eu acho, para Lúcia, ele disse que iria cuidar da Ana como se fosse filha. E então, foi isso que aconteceu. A Lúcia morreu e Paulo ficou cuidando da Ana como pai. Bom, eu acho que as principais mensagens assim deixadas pelo livro é que o corpo é menos importante que a alma. Então, que apesar da Lúcia se prostituir, a alma dela ainda continuava limpa e era uma alma pura. Como a gente pôde ver ao decorrer do livro, a Lúcia era uma pessoa muito boa. Eu, pelo menos, achei. E também que a sociedade pensava dela e tal. Eu acho que essa é uma mensagem bem forte também, que deixa que muitas vezes, tipo, julgamos as pessoas sem saber o real motivo delas estarem fazendo isso. E é isso.